Olá pessoal, começando mais um programa do canal Nós Universo. Estamos aqui de volta depois de um tempo aí ausentes aqui do canal, mas eu acho que era um momento importante para que todos pudessem dar foco naquilo que de fato era essencial para o país, né, nessas últimas semanas aí, o primeiro turno, o segundo turno das eleições. E, enfim, está tudo encaminhado agora. Agora a gente já pode voltar a conversar sobre aquelas questões mais antigas, né? E, claro, durante esse período a gente aproveitou também para aprofundar pesquisas, as comunicações com o pessoal que trabalha com a parte astronômica na Síria, na Rússia, e trazer mais informações para vocês a partir de agora. Então, o nosso programa de, digamos assim, de reestreia aqui no canal, vai trazer algumas informações importantes, algumas atualizações que eu julgo serem essenciais para a gente nesse exato momento. Tá? Eu estava comentando com a Renata agora há pouco, e ela está bem aqui do meu lado, justamente o seguinte. Nós fizemos aquele encontro em junho passado, na cidade de São Pedro, onde a gente teve a oportunidade de conhecer muitos de vocês, e continuamos juntos aí nesse período, e a gente percebeu, né, ao longo das trocas de comunicação, através do WhatsApp, através de e-mails, essas coisas, que vocês estão muito interessados, muito preocupados com a presença daquele nosso amigo Nibiru, né? Então eu vou tentar colocar aqui alguns fatos que são importantes, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu vou tentar linká-los, vou tentar juntar tudo para vocês perceberem qual é a nossa real situação nesse momento aqui. E quando eu falo real situação, não fiquem preocupados que a expressão é séria, porque, é claro, tudo aquilo que foi predito em junho passado está acontecendo devagarzinho. E na medida que vai acontecendo, o nosso papel, obviamente, é de chamar a atenção de vocês para notarem os detalhes. Porque um pouco diferente dos filmes hollywoodianos, que fazem aquela apologia ao apocalipse, as coisas na vida real acontecem de uma maneira um pouco mais sutil, mas acontecem. E vão levando a gente gradativamente a determinadas situações que vão se instalando de uma forma muito silenciosa, e quando você vê, já foi, né? E a gente obviamente vai falar sobre o comportamento humano também nesse programa, porque não tem como escapar disso. Afinal de contas, a cada elemento que se instala novo ao nosso redor, em termos climáticos, em termos de sismos, ou fenômenos que a gente está acompanhando aí à distância, a gente vai refazendo o nosso pensamento em relação à nossa existência. E isso tem um impacto muito grande dentro da gente. Então, do comportamento a gente fala já já. Vamos voltar a falar sobre o que está acontecendo aí fora. Eu começo por um comentário postado a questão de 2 semanas atrás, pela grande mídia, inclusive, que foi alvo de polêmica, para variar um pouco, entre a Agência Espacial Europeia, a ESA, e a NASA. As duas, de uma forma quase que sincrônica, publicaram fotos da superfície de Marte, recém-tiradas naquele momento, e que as imagens da ESA mostravam parecia uma fumacinha saindo de um que seria um dos vulcões conhecidos da superfície de Marte. É bom lembrar a vocês, para quem está chegando agora nessa história de Marte, de que a atividade vulcânica no planeta vermelho era extinta, havia muito tempo. E aquela fumacinha chamou a atenção. A polêmica que eu comentei com vocês aconteceu pelo fato de que em imagens da NASA não havia fumacinha nenhuma, e nas imagens da ESA havia. Algumas pessoas fora do Brasil, inclusive pessoas que são líderes de audiência no YouTube lá fora, que são meio que especialistas nesse tipo de assunto, correram imediatamente para os seus estudos para publicar mensagens e programas a respeito disso, onde todos acreditavam ser o reinício da atividade vulcânica no planeta vermelho. Pois bem, meus amigos, nós aqui do canal Nós Universo tivemos o cuidado de assuntar, como diz o caipira, e a gente foi indo pelas beiradas até chegar na base dessas informações e poder perguntar para as pessoas que de fato entendem profundamente desse assunto, se existia alguma possibilidade de que aquela imagem da ESA estivesse reproduzindo o que de fato estava acontecendo ali na superfície de Marte. E para nossa surpresa, a resposta foi sim.
que de fato poderia estar ocorrendo um reinício de atividade vulcânica na superfície de Marte, e que por conta disso, para evitar especulações, uma imagem teria sido mexida e a outra não. Aí vem aquela famosa pergunta, né, que a gente sempre faz aqui no canal, né? Por quê? Né? Por quê? Por que Marte estaria retomando a atividade vulcânica? O que estaria incitando a volta da atividade vulcânica de Marte? E a resposta veio, mais uma vez, de maneira surpreendente. Aproximação de corpos celestes em relação ao interior do nosso sistema solar. Bom, aqui eu faço aquela pausa para todo mundo pensar e cada um pensar naquilo que acha melhor, mas é fato que desde que o universo foi criado e principalmente desde que a nossa nebulosa solar, o nosso sistema solar se formou, esses encontros, essas travessias, passagens de planetas errantes, sistemas, por dentro ou na borda do sistema solar, sempre aconteceram. Sempre aconteceram. Eu tive a oportunidade de me aprofundar em alguns trabalhos feitos por pessoal de fora, extremamente renomado. Inclusive, vou colocar o link desses trabalhos aqui no descritivo do canal para vocês também terem acesso. Material belíssimo, muito interessante. E vocês vão perceber que erra muito feio quem entende que o sistema solar sempre foi do jeito que ele está aí. É um ledo engano. O sistema solar, o nosso sistema solar, para chegar nessa configuração de posição de planetas, né, a parte mais interna, com Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e depois naquilo que se chama a região externa, ou região dos transnetunianos, né, os outros planetas como Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, isso tudo não começou e terminou desse... Não, eles não se formaram nessas órbitas. Eles se formaram em outras partes do sistema solar, e por conta de uma série de interações, e eu quero chamar a atenção de vocês porque a palavra interação é bonitinha, mas o que aconteceu de verdade foram choques. Choques entre os planetas, eles foram sendo arremessados, como se fosse quase que um jogo de bilhar. Quase, por favor, entendam a figura que eu estou usando aqui para vocês imaginarem. Que através de choques e repulsões, né, por conta de gravidade e magnetismo, eles foram se reposicionando. E durante esses choques todos, muito material, muito fragmento dos planetas, desses planetas, foram esparramados pelo sistema solar. Daí nasceram, efetivamente, o cinturão interno de asteroides e, principalmente, prestem bem atenção, o cinturão de Kuiper, o que fica realmente quase na borda externa do nosso sistema solar. Trocando em miúdos, depois dessa pauleira toda que foi a formação do nosso universo, do nosso sistema solar, perdão, ao longo dos últimos 100 milhões de anos, o cinturão de Kuiper nada mais é do que um cinturão de fragmentos dos nossos próprios planetas aqui, e que orbitam, né, a gravidade por conta da força da gravidade do Sol e também por força da gravidade de um gigante chamado Júpiter ali na zona transnetuniana, né, na parte externa do sistema solar. Então, isso reforça aquilo que a gente sempre vinha falando, de que é bom a gente manter a cabeça aberta, a mente bem aberta e os olhos bem abertos, porque está chegando muita novidade. E essas novidades, elas realmente trazem para nós a principal informação, que é de que nada foi definido, nada está definido, e nós temos muito para aprender em relação ao que é de fato o universo e como se comportam os planetas. E fatalmente, eu diria que nesse pedacinho do sistema solar, onde ficam aí os planetas que eu chamei de interioranos, né? Os planetas interiores, como já falei, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, esses 4 aqui, que são os telúricos, que poderiam eventualmente abrigar vida, com exceção de Mercúrio, que está na cara do Sol ali não teria quem aguentasse o calor, mas até Marte, por exemplo, onde haveria possibilidade de suporte de vida, existe aí uma questão muito interessante. Os planetas que ficam na região externa, eles funcionam no mesmo plano em que nós aqui, mesmo plano em termos de elíptica, eles funcionam como quase que guarda-costas do sistema solar interior. No passado, Júpiter foi abalroado por outros tantos corpos celestes, fragmentos, cometas, etc., como uma coisa absolutamente normal. Ele está lá como um grande guardião nosso, nesse sentido. Ele preserva, junto com os outros, a vida nessa parte do sistema solar. Por outro lado,
quando eu estava falando agora há pouquinho sobre aquela atividade vulcânica de Marte, eu fiz menção à aproximação de um corpo celeste. Na realidade, não tem um só chegando, tem vários. A verdade é essa. Essa é a mais pura verdade. O tal do nono planeta procurado por aquele grupo de astrônomos, que a gente já conversou tanto sobre isso, busca um gigante desaparecido há muito tempo. Inclusive dentro dessas matérias, que inclusive vão estar aí no descritivo do programa de hoje, vocês vão encontrar um material muito interessante de um grupo do qual faz parte também, de forma indireta, o Konstantin Baiting. O Konstantin é aquele astrônomo famoso que persegue o nono planeta junto com o Mike Brown e mais uma turma braba aí. Acontece que o Konstantin trabalhou em certo momento em conjunto com uma outra equipe que acabou descobrindo que há cerca de uns, vou precisar de acordo com um gráfico que está no estudo deles, 6 milhões de anos atrás, teria havido uma confusão ali naquela região mais externa do Sistema Solar, onde fica lá Netuno, Saturno, Júpiter, Plutão, enfim, e nós teríamos tido ali mais um planeta. A tese deles é de que havia um outro gigante ali também, e que numa troca de posições com Júpiter, por causa inicialmente da atração magnética e depois da repulsão em relação a questões gravitacionais, Júpiter pulou de órbita, e esse planeta, na reação da força que o atraiu, acabou sendo arremessado para fora do Sistema Solar. Há quem diga, inclusive essa é uma das referências do Konstantin, ele foi trabalhar com esse pessoal que trabalhava nessa questão aí dos 6 milhões de anos atrás, preocupado que talvez ele tivesse encontrado a gênese, o início, ou a formação, ou até mesmo a origem, né, do nono planeta. Que esse, então, expulso daqui teria sido o nono planeta. Então, nesse momento, se especula muita coisa. Mas o que é certo é que o nosso sistema sempre foi visitado por outros corpos celestes, sempre houve uma reorganização de órbitas e de situações dependendo do visitante, porque todo mundo já entendeu que quanto mais massivo, quanto maior, na medida em que ele atravessa o interior do Sistema Solar, ele dá uma desorganizada na coisa. Depois tudo volta ou para o normal ou se estabelece daquela forma definitivamente, ou quase que definitivamente até que o próximo venha. Mas como eu estava dizendo para vocês, não existe só um vindo nessa direção. Existem pelo menos dois grandes e importantes vindo nessa direção. E ainda que o nome não seja de fato relevante, se é A, se é B, se é C, eu acho que o que importa para a gente hoje é a preparação para essa fase. Eu posso, por conta de compromissos que assumi com vocês no passado, confirmar que um deles vai ser visto logo. Já está quase chegando aí no visual. A magnitude dele está diminuindo, o que significa que ele vai se tornar visível logo. E tão logo ele surja no horizonte, a gente vai provavelmente estar experimentando tudo aquilo que foi predito a respeito disso. Tá certo? Portanto, agora, o outro caso, aquele outro planeta que se aproxima e que está sendo buscado de forma ferrenha por todos os outros cientistas planetários e astrônomos, que seria o tal do nono planeta, ele também é caso sério de se pensar e de se observar. A única diferença é que parece que ele está vindo um pouco mais devagar. E não se sabe se ele vai entrar pela região transnetuniana, porque se isso acontecer, aquela confusão de 6 milhões de anos atrás pode voltar a ocorrer. Enfim, novidades e mudanças é o que mais nós vamos ver daqui para frente. Eu tinha programado para falar nesse programa para vocês também, antes de entrar na história do comportamento, que eu teria que fazer uma analogia sobre a última inversão total de polos que nós tivemos há cerca de 1 milhão de anos atrás, mais ou menos, com a situação atual e a aproximação desses planetas. E eu quero dizer para vocês que realmente no universo tudo é uma questão de gravidade e magnetismo, sem dúvida nenhuma. A gente sabe, por exemplo, que por muito menos a influência dos planetas na região transnetuniana em relação à Terra, há 1 milhão de anos atrás, alguma mudança que estava acontecendo ali
um ajuste em órbitas de A ou de B, não importa, mexeu com a Terra. E essa mexida com a Terra fez com que a gente tivesse uma inversão total de polos. Marte está com o sistema vulcânico sendo reativado. Logo mais a gente vai ter isso em caráter oficial divulgado aí pela grande mídia. O que a gente pode esperar disso tudo? A Terra está passando por mudanças climáticas mais rápidas e de forma muito mais severa do que havia sido predito e previsto há 10 anos atrás. Já existem acordos praticamente desesperados entre os governos, os produtores, as indústrias, enfim, para tentarem se ajustar a uma emissão de CO2 para tentar combater ou segurar em 0,5 grau no máximo o aumento da temperatura média global, porque está todo mundo vendo que a coisa está indo de fato e muito rápido para esses extremos climáticos que a gente andou falando aí no passado. Está aí para quem quiser ver. Os sismos têm não só crescido de número, como têm crescido individualmente em intensidade. E a notícia mais forte que eu posso dar para vocês nesse sentido é que os sismos, alguns deles, com frequência quase que diária, têm acontecido nas cercanias de sistemas vulcânicos ditos inativos ou pelo menos adormecidos ao redor do mundo. Pessoal, o manto terrestre está em franco movimento. A energia que circula por conta dessas movimentações sob a crosta terrestre está liberando energia todo dia na forma de tremor. E a qualquer momento, um ou mais vulcões vão entrar em erupção, vão entrar em atividade. E essa atividade preocupa um pouco, não só por conta daqueles que moram nas cercanias dos vulcões, vocês já sabem disso, é meio óbvio, mas também e principalmente por conta do que os vulcões, dependendo do tipo de erupção que nós tivermos, eles podem vir a contribuir para uma mudança no clima. A exemplo do que aconteceu no século XVIII, meados do século XVIII, onde houve um declínio da temperatura média no hemisfério norte por conta da erupção de um vulcão na Islândia. E quem ativou o vulcão? Essa é a pergunta. É exatamente tudo isso que está acontecendo agora. O Sol está sendo influenciado também, nesse momento, por essas aproximações externas. Como eu falei para vocês agora há pouco, tudo funciona na base do magnetismo e da gravidade. O magnetismo dos visitantes mexe com a estabilidade dos campos que eclodem todo dia no Sol, na superfície solar. Então, agora nesse momento em que a gente devia estar observando mais calmamente, a atividade solar declinando, porque ele está no final do ciclo do 24º ciclo, indo para o 25º agora, em 2019, a gente está vendo uma atividade em relação a eventos solares muito mais incrementada, muito mais forte. Ainda que alguns especialistas defendam que esse tipo de coisa é comum no final do ciclo solar. Ok, cada um com a sua opinião. De qualquer maneira, os ventos solares vêm incidindo sobre a nossa atmosfera com mais propriedade ainda, com mais força ainda. A nossa atmosfera, com uma magnetosfera cada vez mais reduzida, tem permitido a passagem e a descarga de muita eletricidade na superfície terrestre. E agora sim, juntando tudo isso, todos esses fenômenos, esses fatos, que aos poucos as pessoas vão absorvendo, chegamos à questão do comportamento humano. Que há alguns anos atrás eu disse em algum lugar para algumas pessoas aí, eu disse o seguinte: a gente vai ver a coisa realmente começar a mudar, ou seja, é um prenúncio da mudança mais forte e severa no planeta, quando o ser humano começar a fazer coisas inacreditáveis. Isso no pior sentido da palavra. E é o que a gente tem visto praticamente todos os dias através dos meios de comunicação. Então, o comportamento humano, nós, seres humanos, a gente já perdeu a linha faz tempo. E isso está nos levando a uma quase convulsão social. Se você pegar o que foram essas eleições, por exemplo, não estou falando de partidos aqui, mas a tensão que se instalou nas pessoas por conta de A ou B situações, não importa o que agora, você pode notar que as pessoas se excederam muito, em muitas ocasiões, em diferentes lugares do planeta.
E isso não foi diferente quando não era o caso de eleição, era o caso de algum outro tipo de situação que acabou gerando alguma tensão que provavelmente num outro momento lá atrás não tivesse sido tão importante, mas que acabou sendo levada a extremos. Hoje se tira uma vida com uma facilidade incrível, a troco de nada. Vai lá um pai, mata um filho, ou um filho mata o pai. Tá, não vou dizer que isso nunca aconteceu no passado, mas vamos combinar que está um pouquinho demais dessa vez. E isso se explica através não só da radiação solar, atravessando literalmente a atmosfera, e esse pacote elétrico chegando ao nosso redor, com muita influência no nosso comportamento cerebral, porque o nosso cérebro é um grande circuito eletrônico, tá certo? É bioelétrico, se vocês preferirem dizer, mas ele se altera assim com a influência do eletromagnetismo na parte externa. Não só isso, como também a nossa memória ancestral, que a gente chama aqui de bioarquétipo, que é a memória dos nossos antepassados, aqueles que viveram realmente aqueles momentos em que os continentes se separaram, que os climas eram extremos, que havia terremoto e mega terremoto todo santo dia, era coisa assim, arroz com feijão. Eles conseguiram, eles por conta da situação que viveram, eles memorizaram, não que eles pensaram, tiveram essa intenção, mas eles registraram em memória, em DNA, em bioarquétipo, essa informação, essas frequências que foram notadas no momento em que isso aconteceu. Isso é feito através da glândula pineal, a famosa glândula pineal. A pineal, como funciona como uma anteninha, hoje, por exemplo, nós aqui, a nossa pineal percebe essa alteração de frequências e aciona o nosso cérebro primitivo, que é o famoso reptiliano que alguns especialistas costumam falar. Acontece que o reptiliano, como não conversa mais com a parte macro do cérebro, porque na verdade ele era o cérebro mais primitivo, ele faz algumas passagens de informação, mas elas são mais intuitivas, elas são mais instintivas, por assim dizer. Inclusive são aqueles instintos ligados à sobrevivência, ligados à competitividade, esse tipo de coisa. Então, como não há uma tradução mais clara para a nossa parte consciente do cérebro, vamos dizer assim, as pessoas acabam sentindo isso de uma forma ruim. Então elas ficam incomodadas, dores no peito, angústias, não sabem do que ou porquê. Essa é uma das explicações. E lógico, isso acaba sendo potencializado pela radiação solar. E nós estamos tendo, com muita frequência, tempestades geomagnéticas. Quem está aí ligado no nosso WhatsApp recebe as mensagens de uma forma quase que corriqueira. Semana sim, semana não, tem tempestade geomagnética acontecendo por aí. E aqui, como vocês sabem, América do Sul, a gente está bem na cara do... né? A gente tem uma anomalia que permite que a gente receba doses ainda maiores dessa radiação e por isso mesmo complica o nosso meio de campo. Tá certo? Então, pessoal, o que eu posso, para a gente já encerrando aqui, dizer para vocês é que está na hora da gente colocar a nossa vontade, a nossa força de vontade, a nosso serviço. Porque daqui para frente as coisas vão ser cada vez mais difíceis. E não vai ter terapeuta que dê jeito no que vai acontecer. Cada um vai ter que tentar fazer por si, tá certo? E pelos seus ali em volta. Então, a força de vontade é de fato uma ferramenta poderosa para fazer com que você se autoprograme ou reprograme o seu mental para funcionar da maneira certa, ainda que o exterior, ainda que o ambiente externo te force e te provoque de outras formas, tá certo? Eu já vi que o nosso vídeo ficou bem comprido, eu vou encerrando por aqui, prometendo voltar aí, quem sabe ainda essa semana, com outras novidades aqui no nosso canal Nós Universo, tá joia? Eu continuo aguardando as perguntas de vocês, as dúvidas, os comentários, como sempre. Um forte abraço a vocês e a gente se vê então no próximo programa. Até mais!